Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje a gente vai resolver algumas questões sobre porcentagem, um dos assuntos mais recorrentes aí nas provas do Enem. Se você quer acompanhar outros vídeos como esse, se inscreva no nosso canal. Vamos lá então com essa questão de porcentagem do Enem de 2016. O recinto das provas de natação olímpica utiliza a mais avançada tecnologia para proporcionar aos nadadores condições ideais. Isso passa por reduzir o impacto da ondulação e das correntes provocadas pelos nadadores no seu deslocamento. Para conseguir isso, a piscina de competição tem uma profundidade uniforme de 3 metros que ajuda a diminuir a reflexão da água, que é o movimento contra a superfície e o regresso no sentido contrário atingindo os nadadores, além dos já tradicionais 50 metros de comprimento e 25 de largura. Um clube deseja reformar sua piscina de 50 metros de comprimento, 20 metros de largura e 2 metros de profundidade, de forma que passe a ter as mesmas dimensões das piscinas olímpicas. Após a reforma, a capacidade dessa piscina superará a capacidade da piscina original em um valor mais próximo de... Então acompanha aqui comigo, a piscina olímpica ela tem uma profundidade de 3 metros, um comprimento de 50 metros e uma largura de 25 metros. E a piscina do clube que vai ser reformada tem um comprimento também de 50 metros, 20 metros de largura e 2 metros de profundidade. E essa reforma vai ser de maneira que adeque essa piscina às medidas olímpicas. Aqui a gente tem mais ou menos o desenho da piscina olímpica e do clube. Então, ó, 25, 53 e aqui 20, 50 e 2 metros nas medidas da largura, comprimento e altura. Sabendo que a piscina do clube precisa se ajustar ao tamanho olímpico, para ficar igual aqui, ó, o que precisava acontecer? Vai precisar ter uma ampliação aqui, ó, de 5 metros e também um aumento da profundidade aqui de mais 1 metro. Certo? Os 50 metros de comprimento ela já tem igual. Então, o que a gente precisa fazer aqui agora? Quando o exercício fala de capacidade, ele está falando de volume, certo? Então, ó, a gente precisa calcular o volume da piscina do clube e o volume da piscina olímpica e saber em quanto que ela vai superar percentualmente. Para calcular o volume da piscina, a gente vai usar a fórmula do cálculo de volume de um paralelepípedo, fazendo a multiplicação da largura pelo comprimento e pela altura. Então vamos lá, o volume da piscina olímpica, que eu vou chamar de V1, vai ser 25 vezes 50 vezes 3. Esse V1 vai ser igual a 3.750, se vocês quiserem conferir essa conta aí. Metros cúbicos. E a da piscina do clube, vou chamar de V2, vai ser 20 vezes 50 vezes 2 metros. Essa conta vai dar 2.000 metros cúbicos. Sabendo que as respostas estão em um valor percentual, a gente tem que fazer o quê? Pegar o volume da piscina grande, 3.750, subtrair da piscina original aqui do clube, que vai ser ampliada. Isso aqui vai dar 1.750. Então a gente precisa fazer a seguinte conta: 2.000 metros está para 100%, assim como 1.750 está para x. Com isso, a gente acha 1.750 dividido por 2.000. Isso aqui vezes 100. Essa continha vai dar 87,5%. Tranquilo? Logo, a resposta é letra E. 87,5 está mais próximo de 88. Ele perguntou o valor mais próximo, ok? Vamos lá então a segunda questão do Enem 2016 também. O Brasil é o quarto produtor mundial de alimentos e é também um dos campeões mundiais de desperdício. São produzidos por ano aproximadamente 150 milhões de toneladas de alimento, e desse total, 2/3 são produtos de plantio.
Em relação ao que se planta, 64% são perdidos ao longo da cadeia produtiva, 20% perdidos na colheita, 8% no transporte e armazenamento e 15% na indústria de processamento e 1% no varejo e o restante no processamento culinário e hábitos alimentares. O desperdício durante o processo culinário e hábitos alimentares em 1 milhão de toneladas é igual a... Perceba aqui que processamento culinário e hábitos alimentares é o restante dessa porcentagem aqui, ó. Ele fala aqui, ó, 64% são perdidos ao longo da cadeia produtiva, 20% na colheita, 8% no transporte e armazenamento, 15% na indústria de processamento e 1% no varejo e o restante no processamento culinário e hábitos alimentares. Então, somando essas porcentagens aqui, ó, 20 mais 8 mais 15 mais 1, a gente chega em 44%. Sabendo que o total que é perdido na cadeia produtiva é 64%, então quanto que falta para 64%? 20%, certo? Então, ó, 20% é perdido em processamento culinário e hábitos alimentares. Tudo bem, mas 20% de qual total? Aqui, ó, 150 milhões de toneladas de alimento, somente 2/3 são produtos de plantio. Então, eu vou pegar 150 milhões de toneladas e multiplicar por 2/3. Isso aqui, ó, 150 por 3 dá 50. 50 vezes 2, 100 milhões de toneladas. Certo? 20% disso vai dar quanto? 20 milhões de toneladas. Certo? Essa questão muito tranquila. Essa questão gráfica aqui também é bem recorrente no Enem. Então vamos lá. Em uma pesquisa sobre prática de atividade física, foi perguntado aos entrevistados sobre o hábito de andar de bicicleta ao longo da semana e com que frequência o faziam. Entre eles, 75% afirmaram ter esse hábito e a frequência semanal com que o faziam é representada no gráfico abaixo. Então aqui nesse gráfico está esboçada aqui a frequência com que as pessoas que andam de bicicleta andam aqui, ó, uma vez por semana, 2, 3, 4, 5, 6 e também a porcentagem de quem anda todos os dias. Que porcentagem do total de entrevistados representa aqueles que afirmaram andar de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana? Pessoal, pelo menos aqui tem o sentido de no mínimo. Então, quais são as barras aqui no gráfico que representam a porcentagem daqueles que andaram no mínimo 3 vezes? Ó? A gente tem aqui, ó, essa barra dos que andaram 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes e todos os dias. Os que andaram só uma vez e 2 vezes não satisfazem esse requisito aqui, ok? Então, o que a gente precisa fazer? Somar essas porcentagens, ó. 26% mais 12 mais 10% mais 7% mais 15%, resultando em 70%. Então, ó, 70% dos entrevistados andam de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana. Tranquilo? Porém, ó, o total, vamos aqui chamar o número total de entrevistados de X, que a gente não sabe quantos são. Somente 75% afirmaram ter esse hábito. Então, os que andam de bicicleta eu vou chamar de A. Corresponde a 75% do total de entrevistados. Certo? 75% numericamente é 75 sobre 100. E o número total de entrevistados é X. Certo? Então, ó, A igual a 0,75 de X. Vamos guardar essa informação aqui. Tranquilo? A gente tem que a porcentagem dos que andam pelo menos 3 vezes por semana é de 70%. Então, ó, a porcentagem dos que andam 3 vezes, vou chamar de A3, é igual a 70% dos que tem esse hábito de andar de bicicleta, que a gente tinha chamado de A. Então, vou multiplicar por esse valor aqui, ó, 0,75 de X. Que
que vai ficar 0,7, né? Essa divisão. Então, o resultado dessa multiplicação vai ser 0,525 de x, certo? Multiplicando isso aqui por 100, a gente tem a porcentagem. Então, ó, multiplicando por 100, a gente vai andar duas casas. Então, ó, vai dar 52,5%, certo? Alternativa B. Então, eu já vou aproveitar esse exercício para deixar uma dica para vocês. Então, por exemplo, ó, se desses 75% que tem esse hábito, se ele pedisse a porcentagem dos que pedalam todo dia, a gente ia fazer 75% de x, que é o total, vezes 15%. E assim sucessivamente para qualquer outro valor que ele pedisse aqui. Se ele pedisse 4 vezes e 5 vezes, a gente ia somar 12% com 10%, que daria 22%, e multiplicaria 0,75 vezes 0,22, certo? Mais uma questão aqui, dessa vez envolvendo tabela. Acompanhe a leitura. O censo demográfico é um levantamento estatístico que permite a coleta de várias informações. A tabela apresenta os dados obtidos pelo Censo Demográfico Brasileiro nos anos de 1940 e anos 2000, referentes à concentração da população total na capital e no interior, nas 5 grandes regiões. Então aqui a gente tem Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O valor mais próximo do percentual que descreve o aumento da população nas capitais da região Nordeste é... percebe então que a gente só vai olhar essa linha aqui do Nordeste. E percebe também essa informação que ele quer nas capitais. Então, a gente tem aqui, do Nordeste a gente tem o total, tem capital e tem interior. Quais são os valores que a gente vai pegar, Esses dois, certo? Que é só o da capital. Então, numericamente, enquanto que a população residente aumentou, a gente vai pegar o valor final, que é 10.162.346, e vamos subtrair de 1.270.729. Aqui é legal você posicionar as casas uma embaixo da outra, certo? Centena, dezena e unidade. Essa conta aqui, 8.891.617. Essa é a diferença entre os anos 2000 e os anos 1940. Tranquilo? Quando ele pede o aumento percentual, a gente tem que comparar esse valor, que é a diferença, com o valor original, certo? Então o que a gente vai fazer? 8.891.617 dividido pela população total aqui, que é 1.270.729. Esse valor aqui, pessoal, resultando em 6,99. Para a gente obter o valor percentual, basta a gente multiplicar aqui por 100. Obtendo então 699%. O valor mais próximo aqui é 700.